Vamos lá. Nesse caso aqui, gente, ó, eu estou com um bait, um sinal dentro dele. Tá vendo? Um ponto muda muita coisa, né? Ele vai mudar muita coisa. Por isso que a gente tem que ter cuidado em analisar esses textos corretamente para que realmente a gente possa analisar corretamente. Então, missionários cristãos apontam para o uso de bar, né? Que já não é var. Em Provérbios 31:2, na tentativa de apoiar a alegação de que a expressão Nesheku var, agora sem um pontinho dentro do beit, usa o termo bar no contexto de filho. 3 aplicações da palavra bar ocorrem em Provérbios. No 31:2, estas não foram incluídas na tabela 4:1, nem na tabela 6:1, devido ao fato de que a sua classificação adequada, como os termos em hebraico ou aramaico, é ambíguo. Na análise a seguir, essas 3 aplicações de bar em Provérbios 31:2 são analisados para ajudar a determinar o seu propósito, seu próprio contexto, em qualquer relação que possa existir. Se for o caso, o uso de bar no Salmo 2:12, como eles alegam lá. Vamos continuar aqui. A tabela 7:1, que é essa que a gente vai ler agora, fornece texto hebraico em Provérbios 31:2, bem como as traduções lado a lado. A tradução cristã é do lado esquerdo, uma tradução judaica está no lado direito, e uma tradução alternativa judaica está no meio. Vamos lá. A primeira é a tradução cristã. Vamos olhar aqui, vamos analisar. Muito bem. Como filho meu, diz lá, né, em Provérbios, como filho meu, e como filho do meu mestre, e como filho dos meus votos. Né? Aí vai aqui estar, no lado direito, a tradução judaica. Como meu filho, e como filho das minhas entranhas, e como filho dos meus votos. Aqui no meio a gente tem uma tradução alternativa. Você vai vendo que o objeto principal aqui da narrativa ele foi marcado, né? Aqui com rosa mais escuro, aqui com azul mais escuro e aqui com amarelo. Com a minha escolha e com a escolha do meu ventre e com as escolhas dos meus votos. Tá vendo? Nesse caso aqui, filho está se referindo à escolha, conforme está mostrando essa tradução alternativa. Vamos analisar. As 3 aplicações de bar estão destacadas em hebraico e nas respectivas traduções. O verso da primeira aplicação é o termo bri. Então, na primeira aplicação, o termo é bri, traduzido como filho meu filho. Aplicamos simultaneamente a versão cristã e na tradução judaica, minha escolha. Em uma tradução judaica alternativa, as 2 aplicações restantes são idênticas e são simplesmente o termo bar, traduzido como filho de. Na versão cristã, filho de, né? Na versão cristã, vírgula. Filho de na tradução comum judaica e escolha de na tradução alternativa judaica. É digno de notar que, apesar das diferenças nas respectivas traduções de bar, todas as 3 aplicações estão de acordo que ele seja um substantivo possessivo, ou seja, um construtor. Este fato por si só é suficiente para invalidar a comparação de sua aplicação. Aqui o termo bar, no Salmo 2:12, a aplicação de bar em Provérbios 3:12 pode ser entendido de 2 formas distintas, cada uma das quais conduz a uma interpretação correta do versículo. Pode ser o termo aramaico para filho de, que foi introduzida no texto original em algum momento posterior.
Pode ser o termo hebraico acima descrito como puro ou limpo, ou escolha o eleito, superior de alta qualidade, mas é fundido no possessivo constructor. Aí continua. Estas duas abordagens serão explicadas e avaliadas. O caso bar, em aramaico, né, porque é plausível que bar, em Provérbios 3:2, seja a construção do possessivo, e aramaico do filho de, a partir da raiz do substantivo bar, um filho. Filho de e um filho. Segundo a tradição judaica, o filho também é aceito entre os cristãos. O rei Salomão foi autor dos seguintes livros: Provérbios, que é Mishelei, Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, que é Eclesiastes, Correlete, né? Aí a Bíblia hebraica registra o seguinte a respeito das obras do rei Salomão. Vamos ver aqui. E ele, Salomão, enviou 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Está escrito em 1 Reis 5:12. 1 Reis 11:41, o restante dos atos de Salomão e tudo o que ele fez, sua sabedoria e o livro dos atos de Salomão. Embora o livro dos Atos de Salomão pareça ter sido perdido e seja desconhecido por nós atualmente, a Bíblia hebraica e as Bíblias cristãs contêm os 3 referidas obras de Salomão. E estas podem muito bem representar a reminiscência dele. No entanto, os Provérbios 915 versos, né, /31, capítulos, ou seja, tem 915 versículos e 31 capítulos. Cântico dos Cânticos, 117 versículos e 8 capítulos. Eclesiastes, 222 versículos e 12 capítulos. Os números caem significativamente abaixo daquele relatado em Reis 5:12, né? E está aqui em cima. Está aqui em cima, ó. Quer dizer, os números caíram, né? 3.000 provérbios, seus cânticos 1.005. Aqui caiu drasticamente. Vamos continuar. O que aconteceu com o restante dos escritos do rei Salomão? Há especulações diferentes sobre qual resposta essa pergunta deveria ter. Entre elas, talvez o paradigma mais plausível seja que os 3 livros do atributo ao rei Salomão, Provérbios, Cânticos dos Cânticos e Eclesiastes, são, na verdade, versões da sua obra completa, originais, que foram editadas ou reeditadas por outras pessoas mais tarde. A Bíblia hebraica oferece algumas pistas que dão suporte a esta teoria. Uma pista é fornecida no verso de abertura de Provérbios 25. Provérbios 25:1. Estes são também os provérbios de Salomão que os homens de Ezequias, rei de Judá, mantiveram. Por que seria necessário fazer essa declaração aqui em Provérbios, né? Talvez o seu objetivo fosse servir como um aviso para indicar que não era o trabalho original do rei Salomão, mas sim mantido por outros sábios que poderiam ter feito alguma edição. O rei Ezequias mantinha escribas, escreviam e mantinham cópias de provérbios de Salomão para distribuição em todo o reino de Judá. Está bem documentado na Bíblia hebraica que já na época do reinado de Ezequias, como rei de Judá, que foi de 728 a 699, os oficiais de sua corte falavam o idioma aramaico, embora ainda não fosse a língua vernácula da população. Então era a língua que eles falavam. Em 2 Reis 18:26, e Eliaquim, filho de Euquias, e Sebna de Joa e Rabasque disse: por favor, fale aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos. Não fale conosco em judaico, ao ouvido das pessoas que estão no muro. Veja também Isaías 36:11. A posição dos oficiais, cada um dos indivíduos acima mencionados, são idênticos à outra passagem. 2 Reis 18:18. E chamou o rei a Eliaquim, filho de Euquias, que foi nomeado para o palácio.
e Septa, escriba e Joá, filho de Asaf, o gravador. Saiu com eles. Veja também Isaías 36, 2. Bastante plausível que, enquanto mantinham, né, e transcreviam os provérbios, algumas edições ocorrem o que poderia facilmente ter incluído a introdução do termo aramaico bar, Provérbios 31, 2. Do ponto de vista extremamente poético, estilístico, embora subjetivos, e substituindo o hebraico binei, né, e bem, como o aramaico bri e bar, respectivamente, faz o verso fluir melhor. Assim, enquanto o material original é creditado ao rei Salomão, o material copiado pode ser o produto de escribas do rei Ezequias e talvez de outros. Como exemplificado por Provérbio, então estas também devem ser refletido em seus outros dois livros, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. E é este o caso? Sim, realmente é. Vários indicadores linguísticos atestam o fato de que os elementos da linguagem usada no texto hebraico, dos textos do rei Salomão, são de uma porção posterior à sua própria época. Quando aqueles que são competentes e conhecedores da língua hebraica leem Cânticos do Cântico e Eclesiastes, percebem as palavras que não são originais do hebraico, mas que são originadas em língua de nações do Próximo Oriente, dos tempos posteriores, entre os quais as línguas aramaica e persa. Um exemplo, a palavra tem aqui pardes, né? Pomar, é de origem persa e aparece no Cântico dos Cânticos 4:13, Eclesiastes 2:5, e na forma padecim, né? Este termo em particular tem a ligação familiarizada com essa sua forma grega, que está aqui, paradeisos. E a origem da palavra paradise, em inglês, a única ocorrência de outros dessa palavra na Bíblia hebraica está em Neemias 2:8, um produto do século V da nossa era. Outro exemplo é encontrado no Cântico dos Cânticos, que contém os 3 únicos casos em que a Bíblia hebraica usa a palavra smadar, uma palavra aramaica de origem indeterminada que significa fruto precoce, de uma videira ou uma baga ainda na sua base nascente. Vai estar em 2:13, 15, de 2:13 ao 15 e 7:13. Depois vocês estudam com mais carinho. O último exemplo é a palavra pitgam, uma palavra aramaica de origem persa que significa julgamento, sentença ou ordem. Com 8 casos, um deles encontrado em Eclesiastes 8:11. Os outros 7 casos desta palavra estão em Esther 1:20, que fica na parte hebraica da Bíblia hebraica. Daniel 3:16, 4:14, Esdras 4:17, 5:7, 11, né? E 6:1. E estão em segmentos aramaicos na Bíblia hebraica. Bem, vamos continuar. O caso da palavra, nesse caso, bar, né? Algumas pessoas irão aceitar por sua razão ou outra. O caso apresentado acima, aramaico bar, né? Outra explicação plausível das explicações bar, em Provérbios 31:2, agora será apresentado, no qual a palavra em hebraico, como descrito no século IV, é utilizada no possessivo construto, como escolha de, a partir da raiz do substantivo bar. A tradução alternativa judaica tem os 2 primeiros versos de Provérbios 31 como Provérbios 31:2. A palavra do rei Lamuel, a profecia que sua mãe lhe disciplinou, como a minha escolha, Bri, e como a escolha, Bar, do meu ventre, e como a escolha dos meus, Bar, meus votos. Tá vendo? Então, o substantivo flexionado, bar, na primeira pessoa, singular masculino ou feminino, é bri, minha escolha, ou minha pureza. O que coloca o substantivo não possessivo, nos 2 casos restantes, seguindo o substantivo na frase, e flexionado na primeira pessoa,
exceto pela vogal transmitida kamat, sobre a letra beit, aqui, ó, aqui embaixo, né? Para um patar. O patar ele não tem a perninha mais embaixo, né? Que é devido à mudança de um substantivo independente para sua forma possessiva nas respectivas frases. Considerando a tradução alternativa, essa leitura de Provérbios 3, 1, 2 pode ser explicada. Uma edição posterior é possível, não obstante, segundo a tradição judaica. Este provérbio é trabalho do rei Salomão. E, embora a verdadeira identidade do rei Lamuel não seja crucial para a explicação desse versículo, vários sábios judeus propõem ainda que o outro pseudônimo para o rei Salomão, né? A mãe do rei Lemuel, quando começou a dar conselhos sobre seu filho de como governar com dignidade e justiça, se refere a ele como meu escolhido. Com base no versículo de abertura e as três caracterizações encontradas no segundo verso, parece ser ele o mais favorecido dentre os seus filhos. Ela dedicou a maior parte da sua vida à instrução e educação a ele. Ele nasceu com talentos naturais e comuns e é o mais talentoso dentre seus filhos. Ele fez grandes promessas e ofereceu orações devotadas a Deus antes mesmo de ela o conceber em sua esperança por ele. Ela fez e não ele. Um exemplo do uso da semelhança de Bar aqui nessas questões, em contexto com o escolhido, é encontrado aqui. Cântico dos Cânticos 6:9. Minha pomba, a minha perfeita, a única de sua mãe, a escolhida. Está aqui ó, a palavra, mais uma vez, Bar, agora com final, Re, né? E está escrito Bará. Daquele que a pariu, as filhas viram, aclamaram, né? Bem-aventurada a rainhas, concubinam, viram-na e a louvaram. Algumas traduções cristãs concordam que aqui com muitas outras versões, né? Cântico dos Cânticos 6:9, porém é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a escolhida. Daquela que deu luz, viram nas filhas e clamaram na bem-aventurada, a rainha e as concubinas louvaram. Consequentemente, o termo hebraico bar poderia ser facilmente aplicado no mesmo contexto em Provérbios 31:2, ou seja, o escolhido, porque o próprio Cântico dos Cânticos 6:9 assim é descrito pela versão cristã. Consequentemente, o termo hebraico bar poderia ser facilmente aplicado no mesmo contexto. Não é importante qual as duas interpretações acima é aceita, e elas não são mutuamente exclusivas. O que significa é que ambas podem ter aplicações válidas. A análise aqui apresentada demonstra a importância e um conhecimento íntimo e profundo da língua hebraica na obtenção de um entendimento correto da Bíblia hebraica. Isso é algo que apologistas cristãos e missionários não têm, o que faz com que as suas tentativas inúteis de adaptação à teologia cristã para a hebraico-bíblica fiquem sem base nas escrituras judaicas. Né? A gente sabe que todo trabalho, não existe teologia dentro do judaísmo, existe estudo da própria questão da Torá em si, no que se fala nesses vários níveis de entendimento. O que não é inocente você querer afirmar, por exemplo, tudo isso que está falando sobre o JC. Quer dizer, se pode falar isso sobre o JC, que ele é o Filho de Deus, então pode falar que Krishna também é o Filho de Deus. Desculpem até colocar essa parte, mas poderia também falar o que Buda também era Filho de Deus. Então, porque e essas histórias e essas questões todas já vêm de muito tempo. Nimrod também era tido por filho de Deus. E por que Nimrod, exatamente, ele é tido com uma má qualidade
dentro da própria Torá, porque se define que ele era um filho de Deus e que ele fazia milagres e etc., quando na verdade tudo isso faz com que a Torá caia dentro da alma das pessoas. Há um desfragmentar da Torá, e aí a pessoa perde o seu contato 100% com a Torá, uma vista que ela foi maculada pelo ato de idolatria, logo agora a mente dela fica presa por essa questão que não é de fácil saída, ok? Muito bem. No judaísmo, a frase filho de Deus nunca assume o significado mitológico grego, e no Novo Testamento atribui a ele um ser divino, o filho literal de Deus, um conceito que não poderia ocorrer a um judeu. Deuses gregos tinham filhos literais, mas o Deus de Israel, não. Refutação do rabino David Kinch sobre a revisão cristã em Salmo 2:12, abordando esta questão. Para o indivíduo judeu, o título de filho de Deus tem um dos seguintes significados: um rei da linhagem de Davi, Salomão, por exemplo, como está em 2 Samuel 7:14, Salmo 89:28 ou versículo 27, dependendo da versão que você vai ler. Qualquer um de nós, como os filhos de Deus, metaforicamente falando, os filhos ideológicos, né? Israel em particular, por exemplo, e aí a gente apura essa questão de Israel, a gente sabe que a coisa é diferente. Portanto, a única vez que o substantivo filho ocorre no Salmo 2, que é a palavra hebraica Benei, meu filho, Salmo 2:7, refere-se a um dos reis ungidos por Deus, provavelmente o rei Davi. Então não tem nada que ver que Deus tem um filho e tal, e que ele criou esse filho e que tem alguém que descende dele, né? Por isso que a gente não precisa nem muito longe, vai lá no livro de Isaías 45, que diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Se eu sou o primeiro, eu não tenho pai, se eu sou o último, eu não tenho filho, não tem descendente. Se desligou de Deus, se torna criatura e pode morrer, como no caso de Jesus. Ele morreu e morreu muito feio, né? Os objetivos desse ensaio foi demonstrar que a alegação cristã sobre Salmo 2:12 é baseada na incorreta tradução da frase de abertura no verso Nesheku Bar e o falso argumento de que eles contêm a palavra aramaica para o filho. A análise demonstrou que a palavra bar, seja com patá ou com kamatz, não significa filho em hebraico ou aramaico. As razões pela qual a tradução dessa frase foi vestida como beijai o filho é uma revisão moderna incorreta de muitas Bíblias cristãs. É uma tradução gramaticalmente incorreta da frase hebraica. A frase Nashekur Bar ou Var, né, não contém o termo berar ou bra, a forma aramaica do substantivo bar com artigo definido. Portanto, se bar fosse o substantivo aramaico para um filho, então a frase teria que ser traduzida como beijai um filho e não beijai o filho. Se bar em Terlim 2:12 fosse uma palavra aramaica, como aquelas utilizadas nas porções em hebraico, da Bíblia hebraica, seria a forma possessiva, filho de, onde o resto das expressões deve ser fornecida pela frase se, não o termo para filho. Não há palavra em aramaico no livro de Salmos, como a gente viu lá em cima. Tanto judeus quanto cristãos em geral concordam que 19.478 mil das 19.479 palavras do texto massorético do livro de Salmos são palavras hebraicas. Faz algum sentido dizer que Ba é a única palavra aramaica nele? Me respondam, gente, por favor. Também, não existe isso. Mas na cabeça do crente, ele vai lá e ele consegue achar que é isso e acabou. Não havia nenhuma razão lógica para que o rei Davi, o autor deste salmo, usasse uma palavra aramaica em Salmo 2:12, ou em outro lugar em suas obras. Ele viveu vários séculos antes do exílio babilônico, do qual os judeus começaram a usar formalmente o aramaico como língua vernácula.
ele usou o substantivo hebraico filho no mesmo salmo. Ele nunca usou a palavra em aramaico em qualquer um dos seus outros salmos. Ou seja, no mesmo salmo que a gente viu, existe a palavra um filho e não a palavra o filho. Ou seja, se você muda o artigo, você muda tudo. Você muda um filho, é uma coisa. Deus tem vários filhos descritos lá no julgamento do próprio Iov, e a gente vai entender isso mais profundamente depois, né? E ele tem muitos filhos, são os agentes do Eterno, são forças espirituais, forças da natureza, e etc. Mas isso são criaturas. O que acontece? Como Deus é um todo, a gente já viu que a gente é um pingo no meio do nada, e quer dizer, se desprendeu dele, se torna criatura. Não é mais Deus. Deus, ele não tem nada que o envolva, nem nada que o encapsule. Pelo contrário, ele teve que fazer o Tsitsum para sair de todo o universo, para poder criar um ambiente para que nós vivêssemos. E esse ambiente ele tinha que ter uma sombra, ele tinha que ter o positivo e o negativo, senão nós simplesmente não teríamos como existir. Teríamos como uma gotinha dentro do mar, perdidos. Então, os autores do Novo Testamento não aplicam nenhuma significância cristológica à frase. Não há referência ou alusão do verso do Novo Testamento sobre a frase, né? Continuando, traduções antigas da Bíblia hebraica por cristãos e judeus pós-canonização do Novo Testamento tem uma tradução correta das frases. Conclusão, a tradução da frase Neshekur bar, como beijai o filho, não só está incorreta, como também é um trabalho posterior de tradutores cristãos. Portanto, a perspectiva cristã sobre o Salmo 2:12 é inválida, não tem nenhuma base dentro da Torá. A reprodução aqui, com permissão dos editores, resposta do Rabino Davi Kinch, conhecido como Radak, contra as reivindicações cristãs a respeito da interpretação dele e do Rabi Abraham Ibn sobre o termo Nekshu par beijar o filho. Antes de chegar à resposta, Radak, né, duas observações devem ser mencionadas. O primeiro é sobre o Rabino Haim Yosef Davi Azulay, o Rida, que é acreditado como um descobridor deste material. Rida viveu, né, de 1724 a 1806. Nasceu em Jerusalém e se tornou um conhecido estudioso judeu que escreveu diversas obras clássicas sobre Alahá, lei judaica. Ele é considerado uma das figuras mais fascinantes e multifacetadas da história judaica. Ele viajou extensivamente e onde quer que ele tenha visitado, Rida inspecionou bibliotecas importantes. Com isso, ele se familiarizou com milhares de manuscritos e uma porção de um destes é o texto que está sendo reproduzido abaixo. Sem mencionar essas visitas, em particular, cresceu seu notável, compacto e informativo trabalho clássico e biográfico intitulado Shem Hagedolim. Durante sua vida, Rida produziu cerca de 100 volumes em todos os campos do conhecimento. Esta é uma versão editada, condensada do esboço biográfico, encontrado no site da União Ortodoxa, sob o título de Grandes Líderes do Nosso Povo. Na segunda observação, diz a respeito à tradução da frase em hebraico Neshekur bar, ou Neshekur var, mostrando abaixo como arme-se com a pureza. Esta é a tradução feita pelo Rabi A.J. Rosenberg, da publicação, né, é uma das várias traduções aceitáveis da frase. Apêndice do Radak. Rabin Haim José Davi Azulay, conhecido como acrônimo de Rida, escreve no diário de suas viagens que, quando ele estava em Paris, visitou uma biblioteca de manuscritos, onde viu muitas centenas de nossos livros em manuscrito, e tinha um manuscrito de Radak sobre o Salmo, no qual houve
mais na edição impressa, e vimos, né, no versículo 2:12, uma coluna maior do que a metade de um folho. E diz lá, arme-se com pureza. Né? Na verdade, neste curvar. Os cristãos traduzem como beijar o filho, explicam isso como referindo-se a Jesus. Mas o verso que eles trazem como prova, que fazem um apoio para o seu erro, é em si a sua pedra de tropeço. Este versículo deve ser o versículo 7. O Senhor me disse, tu és meu filho. Né? Se eles dizem que ele era o filho de Deus, diga-lhes que não podemos dizer que um ser humano é filho de Deus, porque filho é da espécie do pai. Uma vez que é impossível dizer, por exemplo, que este cavalo é filho de Rubem. Aquele a quem Deus disse, tu és meu filho, deve ser da sua espécie e ser um Deus como ele. Continuando. Além disso, ele disse, eu hoje te gerei, e aquele gerado é da mesma espécie como aquele que o gerou. Diga-lhe também que a divindade não pode ser um pai e um filho, porque a divindade não pode ser dividida. Não é um corpo que pode ser dividido, mas Deus é um. Em todos os tipos de unidade, ele não aumenta nem diminui. Ele nem pode ser dividido. Diga-lhe ainda que um pai antecede o filho, no tempo que o filho é um produto do pai. Muito bem. Aliás, não pode ter o seu nome sem o outro, pois não se pode ser chamado de pai até ele ter um filho, e não pode ser chamado de filho a menos que ele tenha um pai. No entanto, o chamado pai, indubitavelmente, já existia antes de ter um filho. Por conseguinte, a Deus em quem você acredita e quem chama de pai, do Filho e do Espírito Santo, a parte que você chama de pai procedeu da parte que você chama de filho. Pois se eles sempre existiram em conjunto, eles seriam chamados de irmãos gêmeos. Você não poderia chamá-los de pai e filho, e não, né, gerados e procriados, pois o progenitor, sem dúvida, deve preceder o gerado. Continuando. Agora, né, ele diz aqui, agora, se vós dissesse que não é divino, não pode ser chamado de filho de Deus, diga a ele que podemos falar de Deus só no sentido figurado, como é dito sobre ele, a boca do Senhor, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, e assim por diante, que são figurativos, da mesma forma em sentido figurado, quando a Escritura diz, o Filho de Deus, os filhos de Deus, para quem execute o seu mandamento e sua missão, e chamado de filho como filho executa as ordens do Pai. Portanto, as estrelas são chamadas filhos de Deus, como está escrito em Jó 38:7. E todos os filhos de Deus aclamavam da mesma forma quando o homem, por causa do Espírito Celeste, dentro dele é guiado pela alma inteligente que orienta. Executa os mandamentos de Deus, ele é chamado de seu filho. Por isso ele diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e ele diz em Êxodo 4:22, Israel é meu filho primogênito. De ideias, filhos intelectuais que estudam a Torá. E ele diz em Deuteronômio 14:1, vocês são meus filhos, claramente ele diz isso, Senhor vosso Deus, e ele diz, não é ele seu pai que vos adquiriu, não, né, vos adquiriu, e ele diz em 2 Samuel 7:14, eu serei para ele como um pai, e ele será para mim como um filho. Diga-lhes ainda que este Deus de quem se fala, disse o pai ao filho, pede para mim e eu farei das nações a tua herança, como que é pedido de um filho para o pai? Ele não é um Deus e ele não tem poder sobre as nações e os confins da terra como ele. Além disso, antes do pedido das nações, não era a sua herança. Em caso afirmativo, foi a força desse Deus faltando no começo, depois ganhando força. Isso não pode ser dito de um Deus. Agora, se eles dizem que o que se diz apenas em relação à carne, que após Deus assumir o corpo físico, ele disse que é em carne que deveria pedir a ele, e ele daria as suas nações como herança, não foi assim, pois a carne não tinha domínio ou qualquer poder denominante sobre qualquer nação, se ele responder-lhe que a fé cristã
seria aceita, que também não é verdade, pois a maioria das nações, os judeus e os ismaelitas, não aceitaram a sua fé. Eis que eu te ensinei o que responder-lhe sobre o Salmo. Se você perguntar seu significado, explique de acordo com qualquer uma das duas interpretações de que deseja escolher, ou respeito de Davi ou do rei Messias, como já expliquei a vocês. Na recomendação dos dois apóstolos, Yeshua diz a ele que não devem trazer quais coisas, né? Diz a eles que não devem trazer quais coisas. Mateus 19:10, não se providencie com ouro, ou seja, não poderia ter ouro, prata ou cobre em seus cintos, nem levei sacola para o caminho, aqui, nem duas vestes, nem sapatos, nem bengala, porque o trabalhador é digno do seu alimento. No Lucas 9:3-5, nada leveis para o caminho, nem cana, nem alforje, nem pão, e nem dinheiro, nem duas túnicas. Em qualquer casa em que você entrar, fique lá e saia dela. E onde quer que ele não o receba, quando você sair daquela cidade, sacuda o pó dos seus pés, como testemunha contra eles. Mas em Marcos 6:8, ele ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, nem pão, veja, nem pão, nem bolsa, nem dinheiro em seus cintos, mas apenas uma bengala. Observação: nas primeiras consultas, ele manda eles levarem bengala e outras coisas, mas na terceira consulta, ele não manda eles não levarem nada, né? Ele manda eles não levarem. Veja, vamos ver aqui no Marcos 10, 9 e 10. Vamos lá. Descendo ele do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinham visto, até porque o Filho do Homem ressuscitaria dentre os mortos, e aqui já é uma contradição, porque ele falou que revelaria tudo a todos, né? E aí não podia contar, né? Mateus 9:10. Diz aqui o seguinte: não possuais ouro, o pessoal da igreja de Bacedo, esse pessoal não tem isso não, tá? Isso é tudo uma ilusão que vocês estão vendo, né? Essas coisas todas. Nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Então, muito bem. Aqui, já em Lucas 9, 3 e 5, vamos olhar aqui. Lucas disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Não é isso? É isso que está escrito aqui. Então, continua aqui, vamos lá. Né? Lá no Marcos 6:8, ele já não falou para não levar nada. Vamos lá. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão. Nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Né? Nada disso eles poderiam ter, somente o seu bordão. Muito bem. Vamos continuar aqui. O cara ficava meio confuso nessa escola, né, desse rabino, né? Uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra. João Batista reconhece Exu desde que ele está no ventre da sua mãe. Lucas 1:44. Ele reconhece. Mais tarde, ele reconhece como Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ou seja, ele já conhecia o JC desde o ventre, eram primos, e aí depois ele vai ver que ele era o Cordeiro do mundo. Porque quando ele está na prisão, ele duvida e não reconhece. É o Lucas 7, 18 e 23. Quer dizer, eles eram parentes. Vamos ver lá. Lucas 1:44. Pensando, porém, ele que viria. Então, ó, pois eis que chegou aos meus ouvidos e a voz da tua saudação, as criancinhas saltou de alegria no meu ventre. Então, desde o ventre eles já conheciam, né? João já conhecia ele. E um era o João e o outro era ele, porque eles eram primos. Lá no João 1:29, ele vai apresentar que dele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Que seria um sacrifício. Então, exatamente em João 1:29 ao 36.
Ele vai aqui falar o seguinte, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele confirma aqui isso. Quando chega lá em Lucas 7, 18 ao 23, os discípulos de João anunciaram todas essas coisas, né? E João, chamando os dois dos seus discípulos, enviou-os a JC, dizendo: É tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele não tinha acabado de afirmar anteriormente que ele era o Messias? Ele tinha falado, ó, esse é o Cordeiro de Deus, já a criança ele já tinha ordenado, aqui ele já reconheceu e aqui ele já está em dúvida. E eles eram parentes. Que coisa é essa, hein? Imagina se a Torá fosse assim, ó, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Quem instituiu a refeição pascual? Exu em Mateus 26 até o 29. Marcos 14, 22 ao 25. Está explicando. Lucas 22, 17 ao 19. O apóstolo Paulo em Coríntios 1, 11 ao 23. Ou Deus em Êxodo do 12, 14, 24, 26, 44, toda essa parte falando do Êxodo. Quem foi que instituiu? Né? Então lá a gente tem que ler e ver quem foi realmente, quem foi que instituiu o Pêssah. Se é esse Pêssah que eles falam, se isso tem alguma coisa a ver com sacrifício humano ou se isso é da Torá. Como é que Exu diz o Taná quando ele disse em Marcos, aqui no Marcos 2, 25 ao 26, ele contradiz que Abiatar era o sumo sacerdote e, na verdade, era Ahimelech. Então, vamos ver aqui, ó. Em Marcos, ele vai afirmar que o sumo sacerdote, o próprio rabino lá, que eles dizem, afirma, ele erra no Taná. Vamos ver aqui. Então, veja. Mas ele disse: Nunca leste no que Davi, quando estava em necessidade, teve fome, ele e os que com ele estavam, como um encontro na casa de Deus, no terceiro tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu pães da preparação, né? Aqui, ó, no tempo de Abiatar, tá vendo? E que ele foi lá, comeu o pão da preposição. Vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu? 1 Samuel 21, do 1 ao 6, vamos lá. Davi então ergueu o caminho a Jonatas, voltou para a cidade. Davi foi ao sacerdote Ahimelech, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não era Abiatar, era na verdade Ahimelech, tá vendo? Então, ó, etc, mais um cara para ser mesmo considerado, naquela época ele tinha que ter uma boa memória, senão imagina. Né? Ele tinha que guardar os versículos, onde estava escrito, era uma complicação. Hoje em dia nós temos o nosso sistema de internet, computadores, tudo fica mais fácil. Então veja, um outro erro aqui, né? Tu acha que Deus iria esquecer a própria parte onde ele escreveu alguma coisa? Né? Não iria, então começa a complicar aí. Como Exu pretende ter a glória de Deus? João 17, 22 diz, né? João vai dizer: a glória que me deste, se lá em Isaías, no 42:8, como é que Deus ele fala que não darei a minha glória a outros? Mais uma questão aí que você deve pensar. Em Atos 7,16 diz que Abraão comprou uma tumba dos filhos de Emor, de Siquém. Onde esse versículo é encontrado no Taná? O que ele realmente comprou dos filhos de Ramor, quem fez este negócio ou compra? Novamente é um arranjo de texto de Gênesis. Eles vão reorganizar esses textos aqui. Eles realmente erraram aqui, né? Comprou uma tumba, né, dos filhos de Emor, de Siquém. Mas é um arranjo dos textos de Gênesis. 53. Em vários versículos do Evangelho, como João 3:18 ao 36, e outros, diz que você tem que acreditar em Exu para ser salvo.
e quem não acredita será condenado. Isso não preocupava nenhum judeu naquela época, ou neste ou no futuro, porque eles só conhecem um Deus, pelo menos que estudam o Taná e a Torá. E neles eles esperam por sua salvação. Então eles não se importam, nem se importam, nem se importarão com o que outra pessoa diz. Então, o judeu que estuda realmente a Torá, ele não vai entrar nessas furadas. Quando Yeshua estava no Egito, o Novo Testamento diz que a profecia do Egito, chamei meu filho, foi cumprida em Mateus 2,15. Se você for ao contexto desse versículo, em Oséias 11:1, vai estar diferente, né? Diz que este filho é o povo de Israel, porque isso já aconteceu. E não Exu, quando Israel era menino, eu amava e do Egito chamei meu filho. É isso que está escrito lá. Não está falando de outra pessoa. Mas o Novo Testamento apenas cita o pequeno parágrafo que diz: do Egito chamei meu filho, porque eles não citaram o segundo verso. Veja, aqui em Oséias 11:1. Vamos olhar. Eu me apaixonei por Israel quando ainda era uma criança e o chamei do Egito, né? Desde o Egito. Então, a gente vai ver aqui, ó, Quinar, Israel. Então, está falando de Israel, não está falando de nenhuma outra pessoa. Assim como Isaías 53. Não existe isso dentro da Torá. Muito bem, continua aqui. Onde está o nome de Yeshu encontrado no Taná? Já que o nome Jesus é uma tradução de Roma. Não existe esse nome. Não existe esse nome dentro do Taná. Se Yeshu é o salvador da humanidade, por que o Taná o contradiz? E em Isaías 43:11, Deus diz: eu sou o único Deus, fora de mim não há quem salve. Isaías 45:21, Deus fala e apresenta o teu caso. Sim, deixa-os deliberar junto. E quem anunciou isso desde o tempo antigo? Quem disse isso desde então? Não fui eu, Hashem? Não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador, não há outro fora de mim. Oséias 13:4 diz: da terra do Egito, eu sou Hashem, teu Deus, não conhecerás outros deuses além de mim, nem outro Salvador. Veja, não há outro, não conhecerás outro Salvador, senão eu. Salmos 62:2. Só ele é a minha rocha, só ele, não tem outro. Então, só ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é o meu refúgio, não ficarei muito comovido. Muito bem. Então, 57. Em Gálatas 6:2 diz: levem as cargas um dos outros. É o que diz aqui em Gálatas. Se deve levar as cargas um dos outros. E depois, em 6:5 diz: cada um levará a sua própria carga. Paulo não poderia ter notado tal erro. Vamos dar uma olhada lá. Gálatas 6:2. Levai a carga um dos outros, e assim cumprirão a lei lá do Yeshua. No 5. Porque cada um levará a sua própria carga. Está vendo aqui, ó? Então a gente não sabe se vai seguir a primeira opção ou a segunda opção. Então fica difícil também para a gente entender esses conceitos e essas contradições, né? Muito bem. Vamos continuando aqui. Por que os gregos e romanos mudaram o nome da Torá e do Taná, a lei e os profetas, para o Antigo Testamento? É para dar origem ao Novo Testamento. Além disso, se torna uma blasfêmia contra o Eterno, ou seja, chamar Velho Testamento. Nós devemos evitar isso e falar Torá e Taná. E quando alguém fala alguma coisa, fala: olha, você está errado. Aqui em 1 Coríntios, no 10:1-4. Diz o seguinte: não quero que ignoreis, irmãos, que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, que todos eles atravessaram o mar. Todos em Moisés foram batizados nas nuvens e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, porque beberam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era, olha aí, tá vendo aqui, ó, Cristo.
Agora perguntemos, não há nada no Taná que diga que alguém é batizado por uma nuvem. Não diz nada sobre uma rocha. E seguiu. Onde esse versículo é encontrado? Né? Já que em Êxodo não diz nada disso. A gente sabe que existe linguagem metafórica, mas não tem, né? No Êxodo 14, 22, não diz nada disso. Em Hebreus 9, do 19 ao 20, diz o seguinte: pois, quando Moisés declarou todos os mandamentos segundo a lei, segundo a Torá, todo o povo ele tomou o sangue de bezerros e bodes juntamente com água, lã escarlate e sopo, e aspergiu sobre o livro todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Onde está escrito no Taná que o livro foi aspergido com sangue? Isso está escrito lá em Hebreus, e não existe isso, que nenhum livro, né, ele já aspergiu no livro sangue. Não existe isso na Torá. Isso é uma invenção do Novo Testamento. Parecem pequenos erros, mas que são grandes erros, porque juntando esses erros, se consideram imensos, de acordo com a análise da Torá, e é assim que a gente vai vendo que tudo é muito incoerente. Em Hebreus, no 11, 21, diz: pela fé, Jacó, quando morreu, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou apoiado na porta do seu bordão. Adorou na porta. Agora, se você ler Gênesis 47, 31, ele disse: jura-me, e ele jurou-lhe. Então José caiu na cabeceira da cama. Por quê? A discrepância entre a bengala e a cabeceira. Veja, não existe bengala. Não existe bengala no texto, mas em Hebreus vai falar sobre isso. Na verdade, era a cabeceira da cama. Tá vendo? Então, é complicado, porque são erros muito sérios. Uma linguagem não tem nada a ver com a outra. 1 Coríntios 5, 1 ao 4 diz: porque antes de tudo, vós ensineis o que também recebi, de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Se ele morreu pelo pecado e entregou sua vida por sua própria vontade, por que ele repetidamente pediu a Deus para livrá-lo da morte? Se você ler Hebreus 5:7, Lucas 22, 42 e 44, quer dizer que ele não veio fazer missão nenhuma e que toda hora ele pedia para Deus livrar ele disso e que ele não conseguiu que a sua oração fosse ouvida. Em João 23, 13 ao 16, temos: estava próxima a Páscoa dos judeus. Veja, quem escreveu não era judeu, ele escreveu a Páscoa dos judeus. Os judeus aqui está na terceira pessoa, eles, né? Então, olha, ele não era judeu. Observe aqui, estava perto da Páscoa dos judeus. E Yeshua subiu a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. E depois de fazer um chicote com corda, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e o gado. Espalhou o dinheiro do cambista e derrubou as mesas. Ele disse aos que vendiam pomba: tirem essa coisa daqui e não façam mais da casa do meu pai uma feira. Se a Torá, o Taná, dá o mandamento em Devarim 14, 22, 26, de que isso era permitido, né, era permitido para o povo judeu, de que leia com atenção e você notará que isso foi feito em um local escolhido e permitido, ou seja, era permitido, era a cultura do povo judeu. E que o dinheiro foi trocado por dinheiro na cidade, né? Por aqueles que moravam longe. Então eles tinham que chegar com a moeda, é como você faz hoje numa casa de câmbio, né? Você vai lá e troca o dinheiro por um dinheiro que é uma moeda natural, mas o pessoal tem que sobreviver, não é verdade? A gente não está num tempo onde você vai imaginando. Se isso foi regulado por Deus, por que Exu fez o que fez? E disse ele que estavam fazendo na casa de Deus, uma casa de mercadoria. Tem que explicar isso aí, porque hoje as igrejas fazem comércio, né? Se em Hebreus 8,13 diz: dizendo, novo declarou que o primeiro expira, e o que se tornou velho é antiquado. Está falando da Torá.
está prestes a desaparecer. Se a lei foi retirada e Exu o apregou na cruz, né, ele matou a Torá na cruz, como é que Exu diz ao contrário em Mateus 5, 17 ao 19? Ele diz: não penseis que vim para abolir a lei, ou revogar a lei, porque eu não vim. Ou os profetas. Então ele não veio. Mas para cumprir em verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, olha, isso aqui é uma coisa séria, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio da lei será omitida da lei. Até que tudo se cumpra, portanto, quem quebrar o menor desses mandamentos e assim ensinar os homens será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guarda e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Se ele disser que não aprovará a lei, então, como Hebreus diz que a lei foi removida? Qual dos dois está certo? 66. Se a lei foi retirada com a crucificação, por que eles continuam a cumprir a lei? Exemplo, Atos 15, 19, 21. Lá eles falam em cumprir a lei. Né? Observe que na Torá a lei, os versículos que lhe dou neste mesmo estudo, em vários nos dizem que a Torá é perpétua, eterna, não pode ser mudada. Quem era o pai e marido de Maria? Jacó, segundo Mateus 16, né? Quem era o marido dela? Mateus 1,16 vai falar que era Jacó. Eli, em Lucas 3,23. Quem foi o pai de Uzias? Jorão, conforme Mateus 1,18. Ou Amazias, conforme 2 Crônicas 26:1. De qual dos filhos de Zorobabel Exu era descendente? De Abiúde, segundo Mateus 1,13. Ou de Reza, segundo Lucas 3,27. Agora a gente pode comparar, né? A gente não vai fazer isso, senão a gente vai ter que dar uma parada aqui. A gente pode comparar, depois vocês podem comparar com Crônicas 3:19 ou 20. E você verá que nem Abiúde nem Reza aparecem na linhagem de Zorobabel. Então, de onde tiraram Abiúde e Reza? Né? Não existem. Quem foi o pai de Jeconias? Né? Mateus 18, segundo Mateus 18, 1,18 foi Josias. Ou Joaquim, segundo Crônica 3,16. Então a gente tem que escolher aí qual é o texto que a gente vai ficar. Agora aqui temos uma grande contradição. Yeshua foi levado ao deserto para ser tentado ou não? Todos os cristãos sabem que a tentação foi seguida depois que ele saiu das águas, onde João Batista, né, o batizou. Mas se olharmos atentamente para os evangelhos de João, do 1:35 ao 42, diz o seguinte: diz que nos dias seguintes, ou no segundo dia após o batismo, foi e teve encontro com Natanael. Diz aqui que ele teve um encontro com Natanael. E que mais tarde, no terceiro dia, partiu para Canaã. Então veja, já começou a cair tudo. Onde se celebra as famosas bodas do milagre do vinho, ou tentação no deserto. Ou a tentação do deserto foi uma grande mentira, ou não houve milagre na boda de Canaã. Aí você pode escolher. Qual dos dois você vai escolher o que aconteceu, né? Então, você pode escolher aqui o que você mais gostar, entre o milagre do vinho ou a tentação no deserto. Mas, na mesma hora de escolher, foi tudo uma grande mentira. Né? Não aconteceu porcaria nenhuma. Porque Exu deu aos seus seguidores uma profecia esperançosa, dizendo-lhes: vocês não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Isso é Mateus, aqui no 10:23. Falou que ele voltaria. A gente sabe que não é de aparecer, é que ele realmente voltaria com os milagres, porque imagina, você está seguindo um mestre e tal, e aí ele promete que já vai acabar tudo. E era essa expectativa que eles tinham. Porque senão a questão de morrer e ressuscitar não tinha validade nenhuma. Para quê?
Fala aí para mim, o que tem? Morreu, ressuscitou, e aí? Um monte de gente morreu e ressuscitou. Ele não foi o primeiro. Não tá a gente tem o caso de Jonas, tem o caso de homens que nem morreram. Então vamos lá. O problema é que eles querem colocar que aqui é a única questão. A gente viu o caso de Pinhas, que Pinhas ele viveu 400 anos, ele estava vivo ainda. Então a coisa lá é bem diferente daqui. Então vamos ver, né? Essa profecia não se cumpriu, porque de acordo com os discípulos, antes de percorrerem todas as cidades, eles veriam a glória vinda do seu mestre. Agora pergunte a si mesmo: todos os seus seguidores não morreram? Algum deles viram a sua vinda? Não, não viram. Não viram. De acordo com Marcos 8,12, Exu, né, ele disse lá: por que esta geração perde um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Falando dos judeus. No João 1, no 12:37, no João 12:37, e em Atos 2:22, dizem que muitos sinais foram dados àquela geração de judeus incrédulos. Eles eram, então, foi dado ou não? Ele ia dar o sinal ou não ia dar o sinal? Ele tinha que definir, porque ele fala mesmo para João o seguinte: olha, vai lá e fala para João, veja os milagres, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, etc. E agora ele não queria dar o sinal, né? Porque ele estava falando que as pessoas eram incrédulas, tinha que ter fé nele para ele fazer os milagres. Imagine isso. Qualquer ação que a gente vai fazer no nosso mundo, a gente não precisa de fé, a gente precisa de vontade. Então a gente tem a vontade, levanta, vai em alguma vontade. Não precisa de fé. Mas para o poder dele ser ativado, precisava crer nele. É por isso que fica um monte de gente dentro da igreja. Eu não sou curado porque não tenho fé. Em João 5, do 3, no 5:31 ao 32, Exu supostamente disse: se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Mas aquele que dá o testemunho é outro. Eu sei que o testemunho que ele me dá é verdadeiro. Mais tarde, em João, no 8,14, ele diz: ainda que eu dê um testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Quer dizer, era mentira. Ou quem dava testemunho era outro, era ele. Porque sei que de onde vim e para onde eu vou. Isso ele disse aos fariseus, que afirmavam que seu testemunho não era verdadeiro. Veja, os fariseus já sabiam que então, pois vinha dele este versículo. Foi acrescentado no século VI, esse versículo foi acrescentado no século VI. Isso foi encontrado em um artigo chamado Liber Apologético. No quarto século, em uma tradução católica, uma nota foi colocada ao lado deste versículo. Este versículo não é encontrado no grego original. E foram feitas muitas inserções. 76. Na suposta última ceia, João perguntou a Yeshua: Senhor, para onde vais? João 13:36. Então vamos lá. Em João 14:5, Tomé diz a Yeshua: não sabia para onde Yeshua estava indo, né? Para onde ele estava indo. Mas em João 16:5, Yeshua diz: vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: quem és tu, para onde vais? Se Pedro e Tomás lhe perguntassem para onde vais, por que Yeshua mentiu? Então vamos ler aqui de novo, né? Nos últimos dias da ceia, João perguntou a Yeshua: Senhor, para onde vais? João 13:36, em João 14:5, Tomé diz a Yeshua que não sabia para onde Yeshua está indo. Mas em João 16:5, né, Yeshua diz que vai para aquele que o enviou. E que nenhum de vocês me pergunta, né? Nenhum de vocês me pergunta: quem és tu, para onde vais? Se eles já tinham perguntado. Se Pedro e Tomás lhe perguntassem para onde vais, por que Yeshua não mentiu, então, não falou a verdade, né?
Em João 17:12 é mencionado um filho da perdição, como essa profecia foi cumprida, onde está? Em João 17:2 é mencionado um filho da perdição. E como essa profecia foi cumprida, onde está a profecia, onde essa profecia é encontrada, se ela foi no Taná, ou que um filho da perdição tinha o poder, os cristãos e os messiânicos não dizem que ele veio para que ninguém se perdesse? Este é um arranjo dos Salmos, do Terlim 49:9, 109:4, 5, 7, 8. O que acontece aqui? Só o Judas, eles estão falando de Judas, que Judas se perdeu e que como isso podia acontecer, porque ele veio para salvar todo mundo, ele era bonzinho. Que é a questão do Novo Testamento, que os pais da igreja escreveram, e o que eles fizeram com a psique do ser humano, né? Essa confusão toda que nós temos aí religiosa. E por que Yeshua, né? Por que ele tinha que... Por que ele teve que pagar o preço dos outros, né? Lemos Jeremias, onde vimos que nenhum homem podia morrer por outro homem, cada um morreria pelo seu pecado. E exatamente, se o pecado tivesse acabado, ninguém mais morreria. As consequências dos erros não precisaria mais de corpo para estar pagando os pecados, e nada disso aconteceu. Vamos continuar aqui olhando Ezequiel 18:19-20. Certamente seu pai, por ter praticado fraude, roubando seu irmão e agindo perversamente entre seus parentes, morreu por sua iniquidade. E aí continua. E agora você pergunta, por que o filho não compartilhou o fardo da culpa do seu pai? Mas o filho fez o que é certo e justo, e guardou cuidadosamente todas as minhas leis. Né? Ele viverá, o filho viverá. A pessoa que pecar, só ela morrerá. Uma criança não deve compartilhar o fardo da culpa dos pais. Nem um pai deve compartilhar o fardo da culpa de um filho. A justiça do justo será imputada somente a ele. Veja, não tem como a justiça ser imputada a outra pessoa. E a impiedade do ímpio será imputada somente a ele. Está entendendo? Então fica uma outra questão aí muito séria. Muito bem. Em João 7,38, diz que quem crê em mim, né, em Yeshua, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, onde esse versículo é encontrado do Taná, né? Não existe, né? E aonde deve estar escrito que eu devo acreditar em Yeshua. Isso aqui não está escrito. O fato dele dizer que as Escrituras dizem, né, como diz as Escrituras, eles teriam que mostrar isso na Escritura, e isso não existe. Porque a genealogia de Yeshua não corresponde, né? A gente já viu sobre isso, nem Mateus, nem Lucas, e você notará que um primeiro é um dos mais longos que o outro, ou seja, existem mais pessoas envolvidas do que a outra. Então, elas não batem uma com a outra. E que através de todas as gerações os nomes não concordam em ambos os evangelhos, né? Então a gente pode comparar ali do Mateus 1 ao 1,17 com Lucas do 3,23 ao 38. Então nada bate. Não adianta tentar fazer um exercício mental, a pessoa vai perder muito tempo porque está errado. Isso, se há falhas, não é divino. O véu do templo foi rasgado antes da morte de Yeshua. Mateus diz que sim, Mateus 27, 45 ao 56. Lucas diz que não. Vamos olhar lá. Mateus 27, 45 ao 56. Deixa eu abrir aqui uma Bíblia. A Bíblia é dos pais da igreja, né? A Bíblia é dos pais da igreja, é romana, não é judaica. Eles pegaram a judaica e fizeram uma lenha. Então vamos lá. Então não é a Bíblia, a gente agora vai ler uma Bíblia deturpada. Vamos ver aqui nessa Bíblia como está escrito aqui, ó. Mateus, né? No 27, 45 ao 56.
E depois Lucas diz que não, se o véu se rompeu ou não. Vamos ver aqui o que o próprio Novo Testamento vai atestar sobre essas coisas. O livro de Mateus, 27, 45 ao 56. Deixa eu achar aqui. Então vamos lá. Vamos ler aqui. E desde a hora da sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamaram e Eixo em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Outras pessoas vão falar que ele chamava por Elias. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou e vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, livrá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Isso aqui não tem nenhuma referência disso na história. Poxa, se acontecesse um ato desse, imagina. No meio de Roma, tudo isso estaria muito bem explicado pelos filósofos e historiadores da época, ninguém viu isso. E aí continua aqui que muitos que dormiam no sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Menos os corpos de pessoas como Rabi Akiva e outros santos que não escreveram nada disso. Aí fica difícil. Vamos continuar aqui. Veja, a incoerência que existe, A incoerência que existe aqui no texto, falando que muitas pessoas, o tempo rasgou, os sepulcros se abriram, um monte de gente saiu, e que eles entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Nenhum sábio vai deixar isso esclarecido, não existe nada disso dentro dos escritos judaicos, Agora, isso é o que afirma aqui no livro de Mateus, fala que o véu se rasgou. Agora a gente tem que conferir no livro de Lucas, Lucas 23, 44. Então, aqui no Lucas 23, 44 ao 49, vamos ver aqui. E todos os conhecidos e mulheres, juntamente o que haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentimento do conselho e nos atos de outros, da Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse chegara a Pilatos, pediu o corpo de Eixo, e havendo-o tirado, envolveu no lençol e pôs num sepulcro, enviando numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que vinham vindo a ele da Galiléia seguiram também, viram o sepulcro, e com isso foi posto o seu corpo. E voltaram com elas, fizeram especiarias e unguento e repousaram conforme o mandamento. Quer dizer, o que é altamente proibido. Ninguém pode ir 2, 3 dias depois passar unguento em ninguém, porque ninguém vai aguentar passar unguento numa pessoa que está morta há tanto tempo. Num canto fala que o véu foi rasgado, no outro não cita nada, exatamente nada. Do 44 ao 49, nada é citado. 21, ou seja, a contradição número 21. É verdade que a circuncisão é inútil, como Paulo diz, em Coríntios 7, 19, em Gálatas, Coríntios 7, 19, a gente vai ler, vamos lá. Aqui a gente está estudando no nível peixe, a gente sabe, Então, Paulo ele vai falar segundo o que ele fala contra a lei, o que eles entendiam naquela época, porque não existia um área ainda para trazer um esclarecimento maior. Então, em 1 Coríntios 7, 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, quer dizer, a circuncisão não é nada, também a incircuncisão nada é, mas aqui eu concordo com Paulo, num certo grau. Mas aqui a gente está discutindo a questão da inerrância do Novo Testamento e a visão dele segundo os fatos
que aconteceram ali na história de Roma, né? Então, agora, em Gálatas já vai ser diferente. Vamos ver lá. Gálatas diz que, claro que é válido, porque é um pacto sagrado entre Deus e o povo eterno de Israel por gerações. Vamos ver aqui. O que ele vai falar em Gálatas? Gálatas 5:6. Porque Jesus, né, nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé operada pelo amor. Então, aqui eu não entendi muito bem o que ele quis dizer ali. Tá, ele está falando que a circuncisão não tem valor, vamos entender o texto aqui bem. É verdade que a circuncisão é inútil, como Paulo diz, em 1 Coríntios 7:9, Gálatas 5:6. Claro que é válido, porque é um pacto sagrado de Deus. Isso está em Bereshit 7, 17, 10, 14. A gente entende de uma outra forma, mas também não se encaixa com o que está aqui no Novo Testamento, né? Sobre a fé num homem, aquela coisa toda que vai contra a Torá. E Deus vai dizer que é eterno. Vamos continuar aqui. Quando as mulheres foram informadas de que Exu havia ressuscitado, elas esconderam a notícia, porque estavam com medo. Isso é Marcos 16:8. Então, lá vai dizer que elas estavam com medo, ou correram para contar aos discípulos, conforme Lucas 24:19. Ou Mateus no 28:8. O que, né, que contradição. Vamos dar uma olhada lá. Marcos 16:8. Vamos lá. O que elas fizeram? Saindo, elas apressadamente fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada elas diziam, veja, nada diziam a ninguém porque temiam. Muito bem. Então, uma parte. Vamos ver a outra parte. Lucas 24:9. No Lucas 24:9, já vai ser o contrário. Vamos ver aqui. E voltando do sepulcro, anunciaram a todas essas coisas, tá vendo? Aos 11 e aos demais. Com qual parte que eu escolho? Com a primeira, a segunda, o que realmente é verdade, o que não tem como, as duas são mentiras, né? Então, aqui em Mateus 28:8, vamos ver o que está escrito aqui. E saindo elas pressuradamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-los aos seus discípulos. Ou seja, num evangelho não anuncia, nos dois anunciam. Quem chegou primeiro ao túmulo vazio? Quem vocês acham que foram? Somente Maria Madalena, somente a Maria Madalena, conforme João 21, 21, no 20, no versículo 1. Maria Madalena e a outra Maria, segundo Mateus 28:1, ou as duas Marias. E Salomé também, como no Marcos 16:1 e 5. Qual que chegaram lá?